Bem-vinda ao 40 e Tantas, o podcast que fala sobre saúde da mulher de mais de 40 anos de um jeito diferente. Eu sou Débora Frenner, médica nutróloga, e ao longo de mais de 10 anos tenho atendido mulheres com inúmeras queixas. O que eu percebi? Que a desinformação é algo muito importante, ou seja, a gente nem reconhece que esses sintomas ou queixas podem acontecer na nossa vida, porque eu também já tenho mais de 40, e é muito importante a gente falar sobre isso. No episódio de hoje, eu vou falar sobre uma mulher que veio no meu consultório, a princípio para emagrecer, mas nas queixas dela, ela tinha inúmeras: cansaço crônico, indisposição, alteração de humor, não tinha libido. Você se identifica com algum sintoma desse? E ela já tinha há um certo tempo, ela já estava com uns 43, 44 anos por aí. E para falar sobre essas alterações de hormônio que vai acontecer ao longo da nossa vida, porque nós mulheres vamos passar por isso, eu trouxe hoje uma especialista, a doutora Bruna Lima, que é médica ginecologista e é especialista em saúde da mulher de uma forma diferente. E essa forma diferente que a gente vai falar hoje. Então me acompanha aqui. Bruna, minha amiga querida, muito obrigada por ter vindo. Nosso primeiro episódio desse podcast. E hoje eu trouxe justamente isso, assim, né? Como você sabe, já tem alguns anos que eu atendo mais mulheres dentro da nutrologia. E cada vez mais a gente identifica que as mulheres de 40 anos, até um pouco antes já de 40, começam com vários sintomas que muitas vezes o profissional de saúde não sabe identificar. Aí ela pede ajuda e essa pessoa não consegue ajudá-la. E ela vai seguindo com esses sintomas durante muitos anos e a qualidade de vida dela é muito baixa. Então, hoje, esse nosso episódio é para falar de uma paciente hipotética que a queixa dela era... Na verdade, ela queria emagrecer, porque todas as mulheres acabam, uma hora ou outra, ganhando sempre um pezinho. Sempre né? queremos. Mas a queixa dela, em especial, era assim. Quando eu comecei a conversar, ela falou: doutora, eu vivo cansada, eu não faço exercício porque eu vivo cansada. E daí, quando eu perguntei de outras coisas, libido, ela não sabia o que era, já tinha anos, e ela achava que isso era normal. Então, as queixas dela de cansaço, indisposição, alteração de sono, ela já tinha procurado outro profissional que disse para ela assim: olha, você já está com 43, se não me engano, era 43 anos, é normal nessa fase da vida você ter mais cansaço e você não ter libido, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Ou, de repente, você vai no psiquiatra, toma um antidepressivo, e ela achou aquilo muito estranho. E daí ela resolveu focar só no emagrecimento, e por isso ela foi comigo. E quando eu conversei com ela, eu falei: gente, como assim? Essa mulher está no climatério. Então, como que é? Conta pra gente, assim, como é que a gente pode, Bruna, fazer para, primeiro, identificar essa fase da vida? Eu acho bem importante isso, a gente deixar bem claro do tipo, é normal. Não é normal, é comum, né? Então é bem importante que a gente entenda o que é normal e o que é comum. Sim. É comum porque é uma fase de vida, de fato, que a mulher começa a entrar em declínio hormonal, mas ficar mal não é normal. Uhum. Então, primeiro a gente precisa entender as circunstâncias dessa mulher, entender qual que é a idade dela, qual que é o universo que ela está inserida, avaliar essa questão do ciclo menstrual, fazer alguns exames para poder identificar se de fato ela já está em alguma privação hormonal para tentar ajudar a mulher da melhor fase possível. Mas o mais importante é entender é que não é normal ficar mal. E é engraçado, né? Assim, eu já tenho 42 anos, né? Tu já passou dos 40? E 2. Então, a gente é best até na idade. Então, assim, ó, eu não sei você, é porque como você é ginecologista, já é uma realidade sua já de trabalho, né? Sim. Mas a minha, enquanto eu não estava, assim, até os 35 anos, eu também tinha, não é que dificuldade de reconhecer clinicamente, mas é de ter essa, talvez, uma empatia maior pela dificuldade que os sintomas trazem, sabe? Eu precisei passar por isso para eu conseguir ter uma identificação maior. Talvez, às vezes, os médicos homens, né, que não vão passar por isso, não é uma verdade, né, é uma suposição. Talvez eles não consigam ter... Ah, é uma verdade. É totalmente diferente você sentir na pele como é que o negócio funciona, né? Não a gente aplicando aqui o feminismo, mas não é isso. É totalmente diferente você entender o que é uma cólica, o que é um TPM, o que é ter um fogacho, enfim, faz diferença. E é engraçado isso, né? Porque, então eu digo assim, por mim, ao longo do tempo de trabalho, eu fui cada vez mais tendo uma identificação com isso. No começo, inclusive, porque eu já sou nutróloga há 13 anos, então eu tinha aí menos de 30 quando eu comecei, né? 28, 29 por aí, eu achava uma outra coisa. Eu achava assim que às vezes era, como assim, você vive cansado, você não consegue se organizar para ir fazer uma atividade física? E eu já tinha 2 filhos, enfim, tal, mas assim, para mim não era
Eu não conseguia entender. Para mim, pareciam todas procrastinadoras. Eu falava, gente, como que ela não consegue fazer isso? Como que ela não consegue? E daí eu conduzia, enfim, né? Não que eu ficasse brigando com os pacientes, porque isso eu não faço. Mas ao longo dos anos que eu fui tendo os sintomas, eu falava, Que foi ficando cansada igual, do né? céu, como que pode? E a confusão mental. Sabe que para mim, assim, a primeira alteração que eu tive, além da irritabilidade, que de repente você tá com um pavio curto e daí você incomoda todo mundo na casa, né? Porque no trabalho a gente não desconta em ninguém. Eu, pelo menos, não descontava em ninguém, mas em casa é onde você vai ter menos paciência, né? E eu não sou uma pessoa impaciente, né? Irritada, muito pelo contrário. E daí, de repente, eu comecei a perceber isso. Só que eu não achei, veja, mesmo sabendo, conhecendo, trabalhando com isso, eu não achei que era isso, né? Aí, quando eu comecei a ficar com alteração do sono, então, veja, não foi libido para mim. Não foi. O cansaço, como a gente trabalha muito, tem criança pequena, enfim, tal, você acha que é cansaço da vida, né? E pode ser, inclusive, né? A gente dorme pouco, trabalha muito, enfim. Mas o que me chamou a atenção, realmente, daí foi quando alterou meu sono. Eu não conseguia pegar no sono, eu dormia muito pouco, dormia mal, e daí eu comecei a ter esquecimento, porque daí também não dormia direito. E daí que caiu a minha ficha, eu falei, caramba, eu devo já estar com alguma alteração já hormonal. E isso para mim foi bem precoce, assim, antes dos 40 anos eu já comecei a ter alguns sintomas. E eu falei, caramba, olha só, a qualidade de vida está caindo muito. Então, eu me preocupei com isso, não foi por causa do peso. Apesar que depois eu percebi que ficou realmente mais difícil de emagrecer. Foi uma fase que eu acabei até ganhando um pouco de peso. Mas o que me chamou muita atenção foi a redução da qualidade de vida, né? E isso é difícil, né? Porque aí você veja a quantidade de mulheres que usa antidepressivo, por exemplo. Né? Não que não precise, né? Tem gente que realmente precisa. Mas será que, de repente, um sintoma novo que você nunca teve, por volta de 40 anos, será que isso não deve ser investigado como alteração hormonal? Deve, né? Então... Sem dúvida. Essa fase, né, de transição dos 40 para os 50 é uma fase que é muito difícil, primeiro, da gente se perceber bem o que você disse. Eu vou dar o meu relato, você deu o teu relato, vou dar o meu relato. Eu já tinha te contado isso em outro momento, que eu não como pizza faz muito tempo. Mentira, na verdade, eu comi pizza recentemente. E quando eu fui a um rodízio de pizza, coisa que eu não fazia há muito tempo, menina, eu tive meu primeiro fogacho. Foi uma loucura. É horrível, né? É uma loucura. Foi uma noite louca. Eu acordei a noite inteira arrancando a roupa. Eu tava viajando, minha filha do lado, meu marido do lado. A minha filha fazia, mãe, eu fazia, tira a roupa, porque ela tá tendo fogacho. Ou tá tendo fogacho, não, perdão. Ela tá com calor, tira a roupa. E meu marido falou, desbaratinou, né? Não falou nada, porque ele viu que eu tava dormindo. E todas as vezes que ela se mexia, eu falava isso. Ele acordou, olhou pra mim assim de manhã, bom dia. Ele olhou pra mim e falou assim, você teve um fogacho? Gente, foi um fogacho. Então, veja, eu atendo mulheres o dia inteiro. Sim. Fogacho, irritação, irritabilidade, tananã. E eu não tinha me dado conta que eu tinha tido um fogacho. Então, precisou vir uma outra pessoa de fora e me dizer isso. Então, o que acontece? Mas você lembra como foi comigo? Quando eu tive uma sequência de fogachos, assim. E eu investiguei até linfoma, leucemia. E eu não queria admitir que era fogo. Você lembra? Lembro, eu chorei pra repor estradiol. Louca. Eu chorei. E eu lembro uma coisa que você me disse. Falei, gente, eu vou morrer. Você mandou uma mensagem, eu tenho essa mensagem de texto. Estou de luto. Não foi? Foi. Quando eu você fiquei entendeu de luto, o que era. É verdade. Assim, você ouve a paciente no teu consultório, né? Você entende o que ela, assim, né? Mas se você não experiencia... Isso. Vivenciar essa situação é completamente diferente. Eu vou te dizer que, assim, eu chorei. Não foi assim, não. Eu chorei, pelo menos, eu acho que umas 2 semanas. Se eu falasse sobre isso, eu chorava. Aí eu não queria acreditar, eu coletava exame de sangue toda semana. Aí vinha o resultado, eu chorava de novo. Eu chorei tanto no ano passado, que isso foi no ano passado, né? Eu chorei tanto. Meu marido falou assim, mas por que você... Porque eu não quero morrer. Quem tem menopausa precoce morre antes. Ele falava assim, como assim? Eu falei, eu não quero morrer. A Bruna falou que se eu ficar tendo muito fogacho, eu vou ter um derrame. E eu chorava, assim, e a sensação era assim, tipo, primeiro que Não é assim, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas não é se que assustem, tá? Ela deu uma dramatizada na situação, por favor. Não é assim o negócio pensei? também. Ó, sério, o que eu pensei, gente? Assim, ó, como eu sou nutróloga, eu imaginei assim, eu me cuido tanto, eu tomo tudo, eu faço de tudo, e
eu deveria ficar na menopausa com 70 anos. Era o meu raciocínio. Mas, na verdade, assim, eu venho de uma família com falência ovariana precoce, porque na minha família quase todas as mulheres tiveram, da minha mãe, né? A parada menstrual antes dos 40, inclusive, ou muito em torno dos 40. E eu adquiri um hábito saudável de vida tarde. Eu não fui uma criança que cresceu num ambiente alimentar saudável, por exemplo. É diferente, hoje em dia é diferente, né? Então, assim, a minha falência, a menopausa precoce, né, que antes dos 45 a gente considera precoce, ela é resultado de um ambiente inflamatório que eu vivi a minha vida quase toda. Eu tinha ovário policístico e qual que foi o tratamento que eu fiz? Não foi mudar a alimentação, cuidar do meu intestino, desinflamar. O que a gente fazia antigamente? Diane 35. Aí eu tava lá com 25 anos, tomando Diane 35, perdendo massa muscular, virando falsa magra, comendo errado pra burro. Tava na faculdade, não era o que dava. E depois entra na Mas residência. teu ovário policístico estava controlado com Diane Porque a 35, pele tava boa, A né? pele tava boa. Essa era. Ainda não era essa ideia que a gente tinha antigamente? Eu lembro da faculdade isso de. Débora, não é só antigamente. Ainda Tem gente hoje, que né? ainda faz isso. E Eu é uma recebo pena, né? várias no consultório, assim, É usando uma pena. anticoncepcional. É uma pena. Então, não entender que isso é consequência de uma alteração metabólica que tem um componente genético, eu acho que foi o maior erro da nossa década que a gente viveu de 20 anos, 20, 30 anos, né? Sim. Então, eu tomei essa consciência por volta dos 33 anos, né? Como profissional. E daí, quando eu comecei a tentar me tratar, talvez eu já tivesse perdido muito tempo, né? A minha sorte é que eu tive filho cedo, porque se eu tivesse esperado para ter, eu não ia conseguir. Então, quando eu comecei a ter o fogacho, eu não queria acreditar, primeiro, porque eu não sabia se eu queria ter mais filho. Eu nem pensei, na verdade eu queria, eu acho ainda que eu queria, eu acho que isso foi o que mais me deixou chateada, porque eu acho que eu ainda queria ter mais filhos. E daí, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu chorei tanto e assim, eu tinha a sensação que ia acabar a minha vida. Eu comecei a pensar assim, já é tão difícil com o estradiol, sem o estradiol minha vida vai ficar impossível. E eu não queria repor, porque eu não queria aceitar. Mas tem na farmácia, tá tudo bem. Mas eu não queria aceitar, você sabe, né? Eu não Sim. queria aceitar. E eu te mandava mensagem, e eu falava pro meu marido, não quero aceitar. Eu fiz. Teve um dia que o rapaz do laboratório me ligou, o representante, falou assim, doutora, você tá com algum problema? Porque, assim, toda semana tem exame teu, tá certo isso? Daí eu falei, toda semana tem exame meu. Eu fiz 8 semanas seguidas. Eu estou passando por uma fase de aceitação. Exatamente. Eu chorava. Então, assim, eu tive um luto porque parecia que morreu a minha juventude. Entende? Sim. Era o fato de eu não poder mais ter filhos, que eu ainda queria, eu achava que eu queria, não tinha certeza. Era o fato de eu não ter mais o meu próprio hormônio, ter que usar um hormônio externo. E foi uma culpa. Eu senti culpa por não ter me cuidado antes. Sim. E daí parece que, assim, daí a minha vida foi lá, deu um tapa na minha cara, mostrando assim, tá vendo como você devia ter se cuidado antes? Agora tá aí, você teve uma falência, uma menopausa precoce. Então, eu me senti muito mal, fora a cobrança do fato de eu ser nutróloga e eu já ter que ter me cuidado antes. Enfim, assim, foi de tudo, né? Apesar que a nutrologia, para mim, ela começou no ambiente hospitalar, então você tem um outro foco. Eu passei para essa visão mais integrativa da medicina, essa nutrologia mais integrativa, que ela tem um outro tipo de abordagem. Depois, eu já tinha uns 5 anos de formada, mais ou menos. Então, assim, faz uns 7 anos, 8, que eu mudei a abordagem, tanto para mim, quanto para os pacientes, né? Para entender que eu precisava fazer um tratamento mais integral. Porque dentro do hospital não é assim que a gente faz nutrologia. Nutrologia hospitalar, o paciente está morrendo na UTI. Então, você não vai lá fazer um ômega 3. Não, pensar só na é a terapia, né? para tirar ele do estado Isso. inflamatório e evitar a perda de peso, a perda de massa magra, né? Sim. E dar suporte de vida. Então, você não vai pensar no depois e nem na prevenção, porque ele já não teve, né? Ele já está ali com problema. Então, assim, para mim foi muito difícil, né? E daí, depois que, assim, que eu passei por isso, mudou muito a minha percepção das coisas. Mas, por outro lado, como nem tudo é tão ruim, e talvez você tenha percebido isso com você e com as suas pacientes, quero que você me fale, eu passei a me cuidar muito mais. Sim. E daí eu comecei a ter orgulho de mim. Porque antes, eu não sou procrastinadora, tu sabe, né? Eu sou uma pessoa multitarefa. E eu não procrastino nada na minha vida. O que eu puder para fazer hoje, eu faço hoje. Eu não gosto de deixar nada para amanhã. Só que comigo, eu procrastinava. Porque o que eu pensava? Como eu não posso deixar ninguém na mão, eu posso. E essa é uma realidade das nossas pacientes. O meu autocuidado, ele era a última coisa na minha prioridade. Sim, tem que cuidar do filho, do marido, do sogro, A empresa, o empresa, consultório são os pacientes. O isso. paciente te manda mensagem 10 da noite, final de semana, você está sempre Isso. disponível. Eu, no hospital, teve uma vez que eu fiquei 17 meses sem deixar de ir nenhum dia.
Sábado, domingo, feriado, não tirei férias 17 meses, quase 2 anos. Porque todo mundo me chamava, eu saía correndo para ver algum paciente na terapia intensiva. Então, e daí eu não tinha. Meu marido ficava louco, falou assim, pô, não pode viajar, não pode fazer nada. Você está almoçando, você tem que sair do almoço, passar no hospital para ver alguém. Eu não dizia não para nada. E daí o que acontece? Você vive cansada, estressada. Daí você vai lá comer, você come a hora que dá. E a hora que dá, você não vai comer salada, você vai comer em geral uma coisa que não presta. Mais fácil. Né? Ou às vezes não é nem que não presta, mas é o horário errado, né? Aí eu não fazia exercício muito esporadicamente. Eu chegava na academia, se tivesse lotada, eu falava, graças a Deus, Senhor, vou embora. Entende? Pra eu ter uma justificativa. Eu fui, Deus, tá vendo aí, Deus, né? Eu fui. Mas eu cheguei lá, não tinha onde estacionar, o que eu vou fazer? Aí não, daí eu consegui estacionar. E isso que a minha era no shopping, que tem um monte de estacionamento. Mas eu só ia no andar que eu sabia que não tinha vaga. Aí às vezes tinha, daí eu falei, não, agora que tem, eu sou obrigada, né? E aí eu subia, não tinha esteira. E o meu treino começava com 5 minutos de aquecimento. Ah, não tem esteira, eu vou embora. Então, eu vivia inventando desculpa. Não é desculpa, tudo era motivo para eu desistir, sabe? Porque eu não era prioridade. Porque eu tinha que levar as crianças não sei aonde, porque não sei o quê. Mas a gente sabe que a gente consegue organizar as coisas, né? E isso eu aprendi a duras penas, né? Tu passou por isso também? Me conta. Eu sei que tu passou. Então, tu conta para mim como que foi. Que eu acho que é bem legal, né? Porque a ideia aqui desse podcast é a gente primeiro... Sabe aquela história da maternidade que quando a mulher vai engravidar do primeiro filho, todo mundo fala que é maravilhoso, que não sei o quê, que não sei o quê, que é sensacional, porque você vai ser não sei o quê. E daí ela começa a passar mal, e daí ela tem dor de barriga, e daí ela tem cólica, e daí ela tá inchada e o peso sobe. E daí ela não dorme, não tem posição não pra ficar. Não dorme, daí o peito intestino dói. prende, Daí, ela incha, aí nasce horrores. a criança, que é pra ser a melhor coisa da vida dela, e ela tá lá de depressão pós-parto, daí ela não consegue amamentar. E daí você vê que não é aquele sonho todo, e daí você entra em crise porque você acha que vai ser o sonho. Sim. Então, a medicina hoje em dia, se a gente fala de mídias, né, de comunicação, muitas pessoas fazem parecer tudo muito fácil, né? Ah, isso aqui é fácil, emagreça 30 quilos em 30 dias. Meu, não é assim, né? Ah, você tem que estar lá com 50 anos voando, tinindo. Não é assim. Então, a ideia nossa aqui é realmente mostrar a real. Assim, olha, nós que somos mulheres que já passamos dos 40... E ainda a gente trabalha para burro, né? Muito. E a gente tem uma rotina super puxada e nós temos ainda que ser exemplo para os outros. E aqui uma grande dificuldade. A gente passa por todos os problemas. Eu sei que você passou também. Sim. Me conta. Sim. Eu acho assim que uma coisa que tem que ficar claro aqui é que, por ser uma época de transformação, a gente nem entende o que está acontecendo, né? A gente é meio que atropelada por isso aí, a gente nem entende direito. Então, é uma época que tem muito profissional da área... A gente estava conversando isso antes de começar, né, o podcast. Tem muito profissional da área de saúde aí que menospreza essa fase de vida. E se o profissional da área de saúde faz isso, imagina as próprias mulheres, porque tudo vira normal, né? Então, triste. A própria mulher, ela não tem essa consciência. E talvez essa consciência que você tenha tido, e eu também, é porque a gente tem um pouco mais de informação sobre isso, porque a gente lida com isso diariamente. Então, isso que é importante, as pessoas estarem assistindo isso aqui e ter essa compreensão do processo. Eu acho que assim, né? Eu me senti muito culpada. Você imagina eu, sendo médica, me senti culpada de não ter feito antes, tendo acesso à informação. Mas as pacientes, mesmo não sendo médicas, né, elas têm suas vidas. Sim. Trabalham, às vezes, sei lá, advogada, arquiteto, não sei o quê, ou é a família que toma muito tempo, e elas também se sentem culpadas, né? Sem dúvida. De não ter feito antes, de não ter olhado para isso com tanto cuidado. Eu lembro um dia que eu atendi uma paciente, que eu acho até que ela é paciente tua também. E ela foi lá por causa do peso, porque a gente sabe que daí o peso começa a subir por N motivos, né? E o marido estava junto. E ela não, ela não é tua paciente, não. Não era, porque nesse dia ela não estava nem com reposição hormonal. Ela já tinha tido a última menstruação, então a menopausa dela já tinha acontecido já há uns 14, 16 meses. Eu lembro que era 1 ano e meio quase. E ela não estava fazendo tratamento, porque o gineco falou para ela que não tinha o que fazer, né? Porque o hormônio dava câncer e não sei o que e tal. E daí ela veio para mim com todos os sintomas. Cansaço crônico, irritabilidade, ganho de peso, indisposição, alteração do sono e não tinha libido. E o marido dela, com a idade muito próxima da dela, é outro metabolismo, né? Um homem de 40 e pouco, uma mulher de 40 e pouco, não é a mesma coisa. E daí ele falou assim, doutor, eu vim junto, porque assim, eu quero muito que você me ajude, que ela não quer fazer sexo comigo nunca. E não sei o quê, porque eu acho isso um absurdo. Tipo, reclamando dela, daí eu falei assim, imagine a sua vida, você que é homem, sem testosterona. Você consegue imaginar, tipo, você não ter mais o hormônio e tudo que você depende dessa testosterona não estar acontecendo? Você não vai ter disposição física, você não vai ter disposição mental, porque para o homem a testosterona faz, às vezes, do estradiol em termos do estímulo, né?
E daí você não vai ter libido porque o principal hormônio do libido não existe. Aí ela não é a testosterona o problema dela, é todo o resto. Sim. O teu, se fosse isso, você ia repor o hormônio, muita coisa melhoraria com uma medicação. A coitada não. Não vai ser só o estradiol que ela vai ter que colocar. Não vai ser só a progesterona. Ela tem que mudar inúmeras outras coisas, porque ela pode repor tudo e continuar sem libido. Porque daí tu pega e fica questionando ela em casa, se coloca no lugar dela. Ele falou pra mim assim, nossa, se eu soubesse que eu ia levar pito da médica, eu não teria vindo junto. Eu falei, pois é, mas a consulta é dela. Porque eu achei um absurdo, sabe? Eu sou super feminista na minha consulta, assim, porque a gente sabe que é difícil, né? A pessoa trabalha, tem filho, cuida da casa, o beleza só existe. Ah, me poupe, né? Ainda vem reclamar que a mulher não tem libido. Eu falei assim, ó, libido da mulher à noite começa de manhã cedo, meu bem. O que tu faz pra mulher? Bom dia, meu qual é o amor. carinho que você dá pra ela durante o dia? Entendeu? Você não precisa levar para jantar fora todo dia. É ser carinhoso, é você fazer alguma coisa pelo outro, é você se preocupar. Você manda uma mensagem de texto, tá tudo bem? Tô com saudade. Eu tenho certeza que isso vai mudar a percepção dela, né? Sem dúvida. Porque a mulher não é assim, deitou e pim, funcionou. É a cabine de avião, né? Essa teoria é boa, essa teoria é boa. É a cabine de avião. Libido na mulher é a cabine de avião lá. Que pro avião decolar, você precisa apertar 77 mil botões e acionar 5 alavancas. Sim. E cada botãozinho daquele é uma coisa que representa na vida da mulher. Sim. Então, é realmente o equilíbrio hormonal, a sua satisfação com o seu corpo, porque a autoestima tem uma importância tremenda. Tem muita mulher que não quer ter relação com seu parceiro porque tem vergonha do próprio corpo, né? É a questão se você dorme, se você não dorme. É a questão se você está estressado demais, você não está estressado demais, se está preocupado com a saúde dos filhos. E por aí vai. Cada botão desse é uma coisa. E isso é importante as mulheres entenderem, porque todas chegam assim, doutora, 90%, tá? Das queixas, 90% das pacientes que chegam no consultório têm queixa de redução de desejo. Sim. E daí elas querem, eu quero que você me dê um negocinho para subir pelas paredes. Fala, então, amor, não vai ser aqui. Porque aqui eu vou trazer para você equilíbrio. Mas o resto eu não consigo interferir. Aí quando a gente vai conversar, tá num relacionamento abusivo, mas tá numa situação difícil. É uma coisa que é legal a gente falar sobre isso, porque a gente vê isso, né? As mulheres acham que é normal não ter libido, que sexo é uma coisa masculina, né? E que você pode fazer sexo sem você ter vontade, porque você quer satisfazer o teu parceiro, e já que é normal assim, porque você bem nunca tá afim. E às vezes até a própria mulher vai achar que pra ela ter libido é só uma coisa. Sim. Tem que ser assim, né? Sempre. Tem que ser assim. Ó, então deitou, quero fazer sexo. Ah, então também quero. Tipo, não é assim, né? Então, eu acho que até o próprio entendimento da mulher que a normalização do normal é um baita erro. Porque a gente não tem que viver com dor, a gente não tem que viver cansada e a gente não tem que viver sem... Porque o ato sexual é extremamente importante na produção de neurotransmissor. Sem dúvida. Né? Aí tá lá, coitada, se entupindo de antidepressivo, sem hormônio, sem nada que ajude, porque não faz exercício, que produz endorfina, ela já não tem do exercício, não faz sexo, que também é uma outra fonte para ela ter hormônio, inclusive para aumentar a testosterona, né? É um círculo vicioso, né? Porque nesse círculo você tá com declínio hormonal, e se você tá com declínio hormonal, você tá mais cansada, e se você tá mais cansada, você não faz atividade física, aí quando você vê, você tá mais ansiosa, tá comendo mais, aí quando você tá comendo mais, aí você pensa naquele remedinho para diminuir a compulsão alimentar, vai no psiquiatra que dá um remedinho que reduz mais ainda o desejo, quando você vê... A bola de neve. E não dorme, né? Não, porque não dorme. O sono é uma coisa muito também subvalorizada pelos médicos em geral, né? Tirando um especialista de sono e a gente que faz uma visão integrativa da medicina, não se considera, eu não consigo dormir, melatonina. Como se só isso fosse o suficiente. Mas assim, né? Se for só melatonina, a gente ainda tá no lucro. Porque não é o que a gente vê. É o comprimidinho que põe embaixo da língua, o famoso. 70% das mulheres tomando isso para dormir, porque é muito mais fácil do que você ter que fazer higiene do sono, do que você pensar nos fatores que diminuem aí a tua ansiedade. É muito mais fácil colocar um comprimidinho sublingual. E é difícil, inclusive, eu explico no consultório, porque, por exemplo, esse tipo de remedinho que faz dormir, ele não induz direito o sono. A pessoa, ela não faz a gente tem a latência do sono, depois 4 fases, depois sono REM. Então, normalmente, o paciente não chega no sono REM ou não faz o ciclo direito para ter, né? Então, não memoriza. E ainda fica sem memória. Exatamente, porque se você não faz o REM, você não aprende, não memoriza. Aí, o que acontece? No dia seguinte, a pessoa está reclamando ao longo prazo que está ficando esquecida. Não é que ela esqueceu, ela não gravou. É pior do que esquecer, porque ela nem sequer gravou o que aconteceu aquele dia. Mas é mais fácil. E vira uma bola de neve, né? Mas é mais fácil. E
Para desmamar a paciente desse tipo de remédio é super difícil, porque ela não quer ter todo o trabalho de desligar a luz, repousar, fazer se preparar para o chazinho, sono. colocar um óleo relaxante, Exatamente. uma aromaterapia. Tem tudo isso hoje é em dia, trabalho. no aplicativo de música, você coloca aquelas ondas cerebrais bineurais que induz o sono. E as pessoas não querem. Do mesmo jeito que elas querem ter um botão para apertar para fazer sexo, elas querem um botão para dormir. Exato. E o botão para não comer. E o botão para não sei o quê, né? Então, assim, é difícil, né? Sim, E daí fica a medicina baseada no remédio, o que é um grande erro, né? Porque daí você fica refém do remédio. Ganho de peso nessa fase. Ele também, a pessoa chega para mim, pelo menos, querendo algo para não comer. Ela não quer, às vezes, comer bem. A primeira consulta é só pra gente educar. Eu falo assim, olha, a gente tem que melhorar teu hormônio, teu sono, teu exercício e você vai aprender a comer. Porque tudo que você faz hoje em dia para não comer vai dar rebote. 99% dos médicos que fazem emagrecimento fazem de tudo para não comer. Aí você usa um remédio anticonvulsivante lá para você ficar meio em Nárnia. Aí você associa o análogo de LP1, o famoso Ozempic, para você não ter fome. Aí você vai ficar meio chapada, daí você bota às vezes um estimulante, porque você está meio chapada com o anticonvulsivante. E daí você passa o dia inteiro sem comer, emagrece super rápido, e daí uma hora você está enlouquecendo porque você vai ficar doente. Sim. E você para tudo. Quando você para tudo, você perdeu 10, você ganhou 20. Ontem né? eu atendi uma moça super jovem, 17 anos, tá? Sem nenhuma doença de base, investiguei tudo nela. Aliás, quase tudo. Posso tomar o Ozempic? Pra que você quer tomar o Ozempic? Ai, porque eu queria perder uns 5 quilinhos. Mas, gente... Engraçado isso, né? O que tá acontecendo? As pessoas, infelizmente... A gente tem uma vantagem que normalmente, não todo mundo, né? Que busca o nosso tratamento, são pessoas que querem uma visão diferente. Eu acredito muito nisso. Eu insisto muito nessa visão da transformação. Porque eu precisei passar por isso para que eu realmente tivesse saúde. Porque até os meus 33, 34, eu era do remédio. Qualquer coisa eu era do remédio. Tô cansada, tomo um estimulante. Tô com fome, tomo remédio para não comer. Tudo era na base do remédio. E daí, depois, eu sofri as consequências disso, né? Eu tive uma síndrome autoimune que não era verdadeira, mas parecia, né? E daí a minha vida virou uma zona, e daí aquilo também foi o meu primeiro tapa na cara, eu acho. O segundo foi depois o climatério precoce, a menopausa precoce. Então, assim, eu precisei entender que era um processo, né? E, às vezes, o médico, ele quer vender um resultado rápido e ele entra na onda do remédio, né? E esses remédios emagrecedores é isso daí. A pessoa acha que você usar o Ozempic, por exemplo, vai sumir a gordura. E não vai sumir a gordura. Ele faz outra coisa, né? E a maior parte das pessoas ainda perde massa magra, o que é um horror, depois reganha peso tudo de novo, né? Mas eu acho que a nossa função como médica, primeiro como mulher, né? Porque a gente vai entender isso melhor do que o homem, não tem jeito, né? Infelizmente, são dores, assim como eles vão ter dores próprias, a gente tem as nossas, né? Aí a gente é mãe, também entende isso. Nós trabalhamos além do trabalho doméstico, né? Então, tudo isso ajuda, somado ao conhecimento. Eu acredito muito que a nossa função como médica, com essa visão integral da medicina, é levar o conhecimento para quem consome a nossa informação, seja por mídias ou na consulta, para que isso seja um motivador da transformação dela, né? Porque a transformação, ela é pessoal. Você não transforma ninguém, você só transforma você mesmo. Nem teus filhos você consegue transformar. Exato. A gente só está aqui nessa função para ser, de repente, o motivador, quem vai ajudar a virar a chave, porque às vezes você precisa de uma ajuda para a virada de chave, né? Mas quem vai executar esse caminho de transformação é a paciente, não somos nós. E isso é muito importante, porque a autorresponsabilidade, ela vai caminhar junto com a constância. Então, se você não tiver a noção que depende de você e que você tem que repetir, você vai ser aquela pessoa que está sempre insatisfeita, que nunca tem resultado. E nunca tem resultado não é na balança, é na saúde no geral, no todo. Sem dúvida. Você tinha me perguntado assim, como que foi essa minha transformação, né? Eu sempre tive uma vida assim, nunca fui muito venenosa, mas também nunca fui preocupada muito com a saúde. E a minha virada de chave, ela foi depois que eu fui estudar mais, de fato, eu vi o quanto, depois que eu tive filha, minha filha pequena, e a minha virada de chave foi que eu fui estudar quanto o nosso estilo de vida, ele impacta na nossa qualidade de vida. E daí eu fiquei pensando, caramba, eu já fui mãe mais velha, né? Já fui mãe quase com 40 anos. Então eu fiquei pensando assim, puxa, eu quero ver a minha filha crescer.
Eu quero ver a minha filha se formar. Eu só tenho uma filha. Eu não terei mais filhos por opção. Não quero mais. E eu fiquei pensando, o que eu mais quero? Eu quero que essa minha filha seja feliz. E eu não quero deixar uma carga para essa menina ter que ser cuidadora dos pais. Sim. Então, eu tenho que fazer a minha parte nesse É processo. verdade. E no começo de 2023 foi a minha virada de chave. Sabe aquelas coisas, a listinha de Sim. desejos, wishes ali do começo do ano? Eu falei, começo de janeiro de 2023, eu vou mudar minha vida. E eu mudei minha vida em janeiro de 2023. Inclusive, você fez parte desse processo. Porque a gente se conheceu em 2022. 22. Aham. E acompanhando tudo isso, entendendo o quanto isso era importante, eu falei, não, eu posso ser diferente. E aí, sabe o que eu fazia todo dia? Além de comer as besteirinhas, né? Eu tomava uma tacinha de vinho todo dia. Porque tomar uma tacinha de vinho é boa. Porque a gente relaxa, né? Porque eu mereço. Porque o meu dia foi tão cansativo. Ai, eu mereço chegar à noite e tomar vinho com meu marido. Sim. Aboli isso da minha vida completamente. E hoje eu como super saudável, pratico atividade física e não bebo mais. Às vezes eu confesso que eu até tento beber. Eu falo, não, hoje eu vou beber um pouquinho. Não desce. Então é o que eu sempre digo para as pacientes no consultório, acredite, isso vira um hábito. E quando você vê, você nem acaba querendo consumir mais isso. E a minha qualidade de vida foi uma coisa assim absurda, a transformação. E eu passo isso para minhas pacientes todos os dias no consultório, eu sempre digo. E sabe o que foi engraçado? Que semana passada eu viajei com uma amiguinha da minha filha, Sim. um casal, amiguinha da minha filha, e daí ela ficou horrorizada comigo. Porque eu não comia doce. Porque como assim você não vai comer pão no café da manhã? A gente foi tomar café da manhã na padaria. Eu falei, não como isso, não como aquilo. Ela falou, Bruna, como tu é natureba. Não, amor, não Você sou vê que preconceito. Aham. Né? E a gente é é o que a gente taxado. come. É. A gente é taxado. Falei, não, eu não sou assim tão natureba, né? Eu só tento manter um estilo de vida saudável. Isso foi no começo, quando começou a viagem. Sim. Esse foi o comentário dela. No último dia, Ela aderiu. final do dia, ela falou assim, ai, Bruna, eu preciso tanto me inspirar em você. Sim. Eu fiquei tão orgulhosa de você. E olhando o que você faz todos os dias, eu falei, puxa, eu preciso ser assim. Então, a gente tem que deixar de rotular isso, que a gente tem que virar natureba. E, na verdade, a gente só Ou tem que fazer marombeira, escolhas... né? Marombeira. Marombeira é boa. Exatamente, a gente só tem que fazer escolhas boas. É. Porque eu ainda não estou na menopausa, eu estou no climatério, mas eu já tenho insônia, então eu tive que modificar Sim. completamente a minha vida para poder dormir melhor, mas já tive meu primeiro fogacho. Então, daqui a pouco, minha menopausa está aí. E quando chegar lá, eu quero estar bem. Eu quero ter um corpo preparado para receber o hormônio. Porque, como a gente sempre diz, hormônio não é para quem quer, é para quem merece. E não é merece porque é bonzinho, porque é simpático, boazinha. Não, é porque tem que ser merecedor, para que aquele hormônio faça um bom efeito na mulher. Porque quando a gente dá, a gente quer que ela tenha o melhor daquele produto, daquela medicação. E se você não estiver preparado para isso, você não vai ter um bom efeito. E isso é tão difícil delas perceberem. E às vezes eu tenho que gastar uma hora falando, para daí elas entenderem. Aí elas saem com uma consciência maior. Engraçado, né? A minha virada de chave faz 8 anos. Eu sempre trabalhei em 3, 4 hospitais. Já tive o home care, né? Atenção domiciliar. Já tive, enfim, já trabalhei. Eu gosto de trabalhar, então não era uma coisa. Só que eu fazia exatamente isso. Eu ficava o dia inteiro sem comer, porque eu saía de um hospital para o outro, não tinha tempo para almoçar, porque eu ficava 4 horas num, 2 horas no outro, ia tudo longe, enfim. E daí, às vezes, tinha uma barrinha de proteína no carro, e achava que aquilo estava bom, enfim e tal. Só que chegava em casa, eu estava morrendo de fome, porque eu não comia o dia inteiro. Sim. Então, não é que eu comia errado, mas eu comia no horário errado, primeira coisa, né? Mas, às vezes, era arroz, feijão e não sei o quê, 10 da noite. Um horário péssimo de comer carboidrato desse jeito, para quem ficou em jejum o dia todo. Mas, eu e meu marido, a gente tinha o hábito de tomar vinho todo dia também. Então, você tomava a meia tacinha de vinho, e daí eu comia, às vezes comia chocolate ainda depois, né? Então, eu queria pra dormir inflamada o máximo possível. Você quer tocar fogo no parquinho real. Aí, isso mesmo... E não dormir, né? Não. Porque depois de uma determinada idade, quando a gente bebe, a gente não dorme. Mas bem. isso eu já era mais Já era nova, mais né? Eu nova. tinha 30 e poucos. Aí, o que aconteceu? Apesar de comer uma vez só no dia, eu comia errado, no horário errado, e botava álcool, né? Eu engordei um monte. Aí eu vi uma foto minha numa reunião do hospital que alguém fez. Aquilo ali foi uma facada no meu peito tão grande. Eu falei, gente, como eu tô me acabando.
aquilo ali pra mim foi assim, eu quase morri de vergonha de mim mesma. Então pra mim foi ali. Aí eu fiz isso também, que é uma sugestão pra quem tá em casa, tá? Essa sugestão da listinha é muito legal, porque a autorresponsabilidade é autorresponsabilidade, certo? Eu peguei um papel, porque eu sou do papel. Aqui o iPad é só hoje, porque eu gosto do papel. E eu fiz assim, ó. Eu tô no fundo do poço hoje, eu falei pra mim mesma. Eu não tenho como eu ficar pior do que eu tô. Aí eu fiz uma lista de tudo que eu achava que eu podia melhorar. Não só assim no meu hábito, como pessoa mesmo. Eu tenho que reduzir meu trabalho, porque isso aqui é minha fonte de estresse. Não adianta eu tomar um remédio antidepressivo só se eu continuar botando fogo em mim mesma, né? Então, eu saí, já no dia seguinte, eu saí de um hospital e vendi um home care na semana seguinte. Eu falei, não quero saber. Eu vou morrer desse jeito, né? E eu fiz a lista do que eu precisava. E eu fiz um plano. Para eu executar 100% do meu plano, levou 7 anos, tá? Não foi de um dia para o outro, porque eu percebia que, assim, por exemplo, eu trabalhava em algum lugar que eu não gostava muito de trabalhar lá, mas eu precisava durante um tempo. Então, aquilo ali era a minha maior fonte de estresse. Então, eu eliminei tudo, mudei a alimentação, exercício, tudo foi meio rápido. Mas o meu principal motivador de ansiedade, que era o que estragava a minha vida, eu demorei um certo tempo para eu conseguir sair por N motivos, porque eu tinha o ideal de trabalhar naquele lugar, enfim, né? Então, demorei, mas eu executei e eu fiquei com a coisa mais difícil, que foi que me arrastou muito. Mas um dia eu falei, quer saber, eu vou sair daqui acabado, e foi um dia de libertação na minha vida. Então, é importante isso, né? A gente precisa ter uma virada de chave. Total. E a gente precisa, Total. eu acho que o negócio da listinha, eu peço para os pacientes fazerem listinha. Sim. Me traga uma listinha na próxima consulta. É aquela roda da vida que as pessoas fazem no coach, assim, né? Você bota tudo, assim. Como que você tá com relação a você mesmo? Exercício, alimentação, seu relacionamento com seus filhos, com o marido, a sua questão religiosa, isso é importante, né? Espírito a gente tem que levar, tem que cuidar. Tem que nutrir a alma, Tem que nutrir a alma. Então, você veja o que você pode, o que depende de você, depende dos outros. Como é que você vai fazer? E daí você vai lá e executa. Porque depende só da gente, a transformação ela é interna, né? Exato. E é difícil para burro, não é uma coisa fácil, não é de um dia para o outro. As pacientes vão na nossa consulta, elas não ficam uma Mulher Maravilha no dia seguinte. Você acorda com os mesmos problemas que você tinha no dia anterior e daí você vai começar a executar para seguir por esse caminho, né? Exato. Mas eu acho que essa realidade, ela tem que ser dita. Não romantizar e não demonizar, né? E entender que o normal tem que ser levado em consideração. Porque toda mulher que passa num profissional e diz para ela que lide com todos esses problemas sozinha, a qualidade de vida cai absurdamente. O peso é só um detalhe. Porque, em geral, ela enlouquece junto com o peso aumentando, né? E a saúde mental, ela vale ouro. A saúde mental... Não tem preço. Não tem preço. Mas não tem preço. Se você fala assim, você quer ficar bem da mente ou você quer emagrecer? Bem da mente. Porque bem da mente você emagrece. Exato. Não faça o contrário, Exato. Entendeu? Porque se você só focar no sintoma e não focar na causa, você vai correr atrás do rabo a vida inteira. Exato. Nunca vai estar satisfeita e conforme o tempo passa, só fica mais difícil, né? Sim. Você já atendeu aquela paciente que ela falou, eu falei, e a questão da ansiedade, do estresse? Eu sou super estressada. Eu sou assim, desde que eu me conheci eu sou assim, e isso não tem como mudar. Falo, meu amor, só quem vai sofrer com isso é você. Então, ou seja, eu visto a roupa do eu sou a mulher estressada e eu não vou mudar. Porque eu sou assim, tá? Meu DNA. E a pessoa acha que aquilo é normal. Mas você sabe que tem gente que é viciada na ansiedade, né? Eu já tive paciente assim, que a gente resolveu a ansiedade e ela chegou pra mim e falou assim, doutor, eu tô sentindo um vazio tão grande, porque assim, eu tava tão acostumada a reclamar o dia inteiro de tudo e a viver ansiosa, que agora que eu não tô mais, eu tô me sentindo sozinha. Mas é psiquiátrica, né? Não, eu sei. Tá. Mas assim, eu falei, mas criatura, tu não veio aqui por causa disso? Dela, não, eu não estou reclamando. Eu estou te falando que eu estou... Ela tem que se acostumar. Sim. É igual a pessoa que... É a mesma coisa eu. Você também. As pessoas acham... Gente, as pessoas acham que médico tem uma vida maravilhosa, mas não é assim. É difícil pra burro. É difícil pra todo mundo. É difícil pra todo mundo, né? E a gente ainda tem a questão que é trabalhar em mais de um lugar, ou às vezes muita coisa, né? E daí você tem lá um monte de gente e para atender, e as pessoas pedem um monte de coisa. E a gente ainda tem que estar bem, porque a gente é referência para as outras pessoas. Né? Então, assim, eu sei que você, nessa tua mudança, assim como eu, a gente teve que entender que, apesar de ser ridiculamente óbvio, é óbvio,
Estilo de vida é o ar que a gente respira, é óbvio. Sem ar a gente morre. E sem ter um estilo de vida a gente vai morrer mais cedo e pior, né? Então, assim, a gente teve que ter um momento para entender que o estilo de vida impactava em todo o resto. E para o médico, o profissional da saúde, não só o médico, né? O profissional da saúde, no geral, é a pessoa que, na faculdade, é doutrinada para a escravidão do trabalho. Sim. Eu fui. Na minha faculdade, os professores sempre falavam, você faz plantão, é normal fazer 1, 2, 3 plantões, todo mundo era normal estressado. Não ter Natal. Todos os meus professores eram datas pessoas importantes. estressadas, todas as minhas professores eram pessoas sedentárias, todos os meus professores não tinham estilo de vida bom, porque eles ficam preocupados com currículo, e um plantão aqui, outro plantão, você sai de um plantão, vai para o outro. Se a gente fazia plantão na faculdade, o chefe do plantão estava o pó da gaita. E daí você vai entendendo que isso é normal. É entendendo que é normal você atender correndo no consultório porque o convênio paga uma mixaria. É normal você fazer um monte de plantão. Você vai perder todos os aniversários, todos não, mas você vai perder Sim, isso. datas E você não vai. importantes. Qualidade de vida não é uma expressão que está dentro da faculdade de medicina. Não estava. Hoje em dia, acredito que esteja. Os que estão se formando agora. Tem outra visão. Né? Tem outra visão da A medicina. gente precisou aprender isso, né? Isso. Eu precisei. E eu te digo que, assim, quando eu comecei a ter tempo para as minhas coisas, eu falava, como é que eu não fiz isso antes? Sabe assim? E coisas normais, tá? Sim. Poder fazer um exercício de manhã. Poder parar para comer. Fazer a unha. Fazer a unha. Gente, fazer a unha é luxo. Fazer a unha. É. Eu não tinha tempo para poder tirar meia hora do meu dia para fazer a unha. Não trabalhar final de semana. Não trabalhar final de semana. Essa foi a minha virada de chave. É. Eu me dei ao luxo. Hoje eu não trabalho mais final de semana. Sim. Então, isso é qualidade de vida. Eu tenho um hábito, eu sou workaholic, isso eu sei. Eu tô até trabalhando em terapia hoje em dia, isso, porque eu preciso aprender a ter tempo livre, não de trabalho. Porque eu gosto tanto do que eu faço, então pra mim tá tudo bem. Eu não fico cansada, só que isso é prejuízo para minha família, né? Mas, enfim, aí o que acontece? Quando eu decidi mudar, porque eu começava a trabalhar às 6 da manhã até às 10 da noite. Era mais ou menos essa a minha rotina. Tem como alguém ser saudável desse jeito, de segunda a segunda? Não, né? Eu várias vezes, final de semana eu não estava em casa, enfim. Os meus filhos, tadinhos, são umas bênçãos, né? Porque, assim, nunca reclamaram. Mas não quiseram fazer medicina, nenhum dos dois, né? Óbvio. E meu marido médico também, então... Mas, né, aquela coisa. A certeza é que eles não queriam medicina. Não sabem nem o que vai vai escolher, mas tá medicina faculdade, não quero, ele né? não quis, passou longe. O pequeno fala, mãe, eu quero qualidade de vida, eu não quero ser médico. Eu falo, nossa, que tapa na cara que ele me deu na mãe, né, querido? Isso mesmo. Eu falei, isso mesmo. A gente tem que pensar em qualidade de vida, tá certo. Tá certo. Eles aprendem isso no colégio. Eu não aprendi. Qualidade de vida pra mim era ter emprego. Né? Era pagar minhas contas, entende? Era uma outra necessidade, assim, não é o que é hoje em dia. Mas eu tive que aprender a ter tempo livre. Porque eu não sabia. E eu vira e mexe, eu exagero. Vira e mexe, eu exagero. Aí, esse ano, eu botei de meta pra mim que 5h30 eu tô saindo da clínica. Eu não quero mais ficar até... Eu ainda não cheguei nesse ponto. 5h30. Mas tenho fé que eu chego aí nesse nível. 6 horas eu tô prontinha pra academia. Maravilhosa, plena, me sentindo o máximo, entendeu? Porque a gente tem que fazer valer. Sim. E só pra gente concluir, assim, você falou da cereja do bolo, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas valorizam muito o medicamento, né? Sim. Sempre foi, na medicina sempre foi o tratamento antes da prevenção. Mas o hormônio em si, ele, principalmente se for pensar em testosterona, tá? Ele é visto como uma fada madrinha que vai lá e faz com a veia, pim, resolver os seus problemas. Aí eu vejo cada vez mais pacientes usando testosterona sem necessidade, inclusive homens, né? E os médicos prescrevem sem necessidade. E é um baita de um problema. Porque mesmo a testosterona no ambiente inflamado vai dar ruim. Né? A sorte da testosterona é que ela já começa a dar ruim rápido. Você fica cheia de espinha, cai teu cabelo, fica curiosidade, você para de usar. O ambiente inflamado fez ela ficar desse jeito, né? Ela virar outra coisa que dá os sintomas. Mas o estradiol, que é o nosso principal hormônio, não é a testosterona como as pacientes acham, né? Se você bota ele em cima de uma instabilidade, só dá errado. Sim. E daí é onde entra o preconceito de que repor hormônio dá câncer, né? Mas é claro, essa paciente que está inflamada, o que é inflamada, Bruna? É essa paciente, né, que está obesa, ou está em percentual de gordura alto, a falsa magra sem ser obesa, que não se alimenta bem, que o intestino está péssimo, porque a flora intestinal é
tudo na nossa vida, né? Que é sedentária, que bebe à noite. Aliás, gente, sério, por que tirar o vinho da noite é mais difícil que o pão da manhã? Muito Porque mais as pacientes falam assim, ó, doutora, eu fico sem o pão francês, mas eu não fico sem a tacinha de vinho. Porque eu a falo, compensação... Vai, bota o estradiol, toma um vinho pra ver se não vai te dar um fogacho naquele dia. Porque a vai compensação dar. é aquela Exatamente. história que nem aconteceu comigo. Eu mereço hoje para relaxar. Então, a gente acha que a gente é merecedora. Então, é a questão da compensação. Então, assim, essa é a ideia que a gente tem que passar para as mulheres, que se você não mudar o hábito da sua vida, que é o que você faz todo dia, e você pensar num conceito desinflamado, entender o que é inflamação. Alimentação, intestino, má hidratação, tóxicos, né? Sim. Cigarro, bebida, contaminantes do ambiente, tudo isso. Sim. Você não precisa ser a noia da bolha social, mas você pode... a natureba que está na bolha, só fazendo assim. Ó. É porque as pessoas acham assim, né? Que a gente vive da luz. Acorda, bom dia, lá, astro bom rei. dia, não, né? Nada contra quem faz isso, mas assim, não é o nosso caso, né? Eu ainda acho que eu consigo fazer miséria no meu dia, Sim. né? Porque eu faço muita coisa, mas assim, eu faço por merecer o meu estradiol. Isso aí. Você sabe que eu faço uma analogia sempre no consultório, eu digo assim para as pacientes, pensa assim, que o hormônio, independente do hormônio, porque todos eles precisam de um ambiente metabólico bom. O hormônio, ele é um vaso de cristal bem lindo. Exatamente. Aí você tem uma casa bem bagunçada, você pega aquela tua mesa que tá com isso aqui de pó, prato sujo de 3 dias, gato em cima da mesa, ou qualquer outro bichano, enfim, roupa jogada, enfim, um caos. Aí você pega e coloca o teu vaso de cristal em cima da mesa. O que você fez? Aumentou a sua bagunça. É o hormônio no corpo inflamado. Agora, dê uma faxinada, limpe aquilo, deixa a casa uma belezura. Mesa limpinha e coloque esse vaso de cristal em cima. Aí é só a gente sucesso. gosta de uma arquitetura, né? Que lá no consultório eu faço a mesma analogia. Eu falo assim, você vai colocar um móvel chiquíssimo da marca tal no meio da fundação? Você está fazendo a fundação na tua casa? Exato. Não. Você vai botar ali e vai dar errado, né? E as pacientes às vezes têm medo. Doutor, isso dá câncer? Eu falo, pensa assim, ó. Se você ficar sedentária, inflamada, a gente vai lá fazer os exames de sangue e toma marcador inflamatório. Tá ali, ó, na cara, né? Esteatose hepática, gordura visceral, aquela cintura que está maior. Aí faz uma lipoaspiração, continua estufada, porque a gordura está dentro, né? Se você está pegando fogo, o hormônio que você enfiar ali vai virar outra coisa. Ele não vai ficar na função que ele tem para ficar. E você sem hormônio já tem chance de câncer. Sim. Mas imensa. Aí quem deu câncer foi o hormônio. Exatamente. Né? É um baita erro. Isso. E também tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, que ainda que você esteja desinflamada, existem hormônios e hormônios. Então, a gente tem que cuidar em colocar todo mundo no mesmo balaio. Isso é bem importante, né? Então, a gente tem que cuidar, porque tem muita diferença qual é o tipo de hormônio que você usa, qual é a via que você usa, ou seja, se você toma um estradiol, se você passa o estradiol na pele, qual é a dose que você usa. Porque o sucesso de uma reposição hormonal é deixar a mulher bem, sem sintomas, com a menor dose possível. E na melhor via, né? E na melhor via. Então, você pega um hormônio que não é semelhante ao que você produzia, você faz uma via que metaboliza não adequadamente esse hormônio, e você põe doses exageradas. Vai dar bom? Não vai Não dar vai bom. dar bom. Não vai dar bom. Exatamente. E daí o hormônio dá câncer. Então as pessoas elas precisam parar com essa questão do pré-julgamento, porque a gente não pode dizer que o hormônio é tudo igual. Não é. Então tem que ser muito seletivo. E você sabe que assim, isso. é interessante isso, né? E às vezes o próprio médico que está acompanhando essa paciente, ele não está atualizado. Sim. Né? E ele dá Na porque grande não é a maioria das paciente que vezes. escolhe o comprimido. O médico passou, né? Sim. Aí ele tá lá dando o estradiol para essa paciente via oral. Você faz os exames e você até tá vendo que tá dando errado, aumenta estrona, aquela coisa toda, e continua insistindo naquilo ali. Entende? Porque às vezes ele não tem esse conhecimento, sendo que a gente tem vias muito mais seguras, né? Então acho que isso é uma mensagem bem legal. Hoje em dia a gente tem prova suficiente para afirmar que reposição de estradiol não aumenta câncer, desde que você escolha a melhor via, a menor dose, né? O tipo, porque existem vários tipos de hormônios, e a melhor paciente para receber. Exato. Porque essa paciente que está péssima, ela vai ter problema de certeza. E não é por causa do estradiol. Ela com, ela sem, ela vai ter, né? Sim. E daí é muito mais fácil colocar a culpa no hormônio. Entendeu? Isso aí. E eu já vi paciente inflamada, obesa, tomando o pior estradiol que tinha. Sim.
aí realmente essa pessoa vai explodir de algum jeito, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nisso, que a informação é muito importante, a pessoa precisa entender do processo. Dos dois lados, né, Dos Débora? dois, o profissional, da paciente que recebe e do profissional que está prescrevendo. que é uma Porque o hormônio virou terra de ninguém. Você viu que agora o SUS aprovou a reposição hormonal, Sim, né? Graças a Deus vão ter outras alternativas, porque o que tem no SUS hoje em dia é bem ruim, né? Sim. O comprimido. Mas agora a gente vai ter que ter profissionais que saibam usar. Na rede pública, não sei, né? Então, eu espero que eles invistam em atualização nesses profissionais. Exatamente. O que vai ser, assim, uma reviravolta na saúde feminina pública, Exatamente. né? Exatamente. Porque a gente atende pessoas que conseguem ter acesso a esse tipo de medicina. Isso. Mas tem um monte de gente, um monte de mulher que está sendo mal conduzida e elas estão na base lá, né? Então, assim, elas têm lá, cuidam da família. Aí enfim, elas estão vivendo de um jeito muito ruim. Aí a gente aumenta a obesidade, a gente aumenta câncer na rede pública, que já é infartada. Que já tem um suporte ruim para poder tratar isso. Já tem um suporte ruim, tem muita gente, pouco dinheiro. E daí você fica alimentando o teu próprio problema constantemente, porque a população está cada vez mais velha, as mulheres estão envelhecendo, junto com todo mundo, a obesidade está cada vez maior. Obesidade é o maior fator de risco de câncer de mama. Para tudo. Mama e próstata e qualquer coisa, porque a obesidade inflama. Essa inflamação aumenta a chance de você fazer uma proteína diferente. Essa proteína diferente vai te dar uma doença em algum órgão. Então, não é a reposição hormonal, gente. É obesidade, no geral, tá? Então, lembre-se disso, né? Então, assim, isso é uma coisa importante da gente falar, né? E é muito fácil o profissional falar assim, não vou te dar porque isso dá câncer, lide com isso, volta daqui a um ano fazer o preventivo. Como se acompanhamento ginecológico fosse só coletar preventivo e fazer mamografia, né? É só rastreio de câncer, né? É só rastreamento de câncer. Muito médico acha que é só rastreio de câncer. E ainda tem muito médico, infelizmente, fazendo isso, né? Eu sempre digo assim, querida, o médico não tem... doutora, eu vim aqui porque eu tenho meu gineco de 77 anos que foi feito todos os partos da minha família toda, mas doutor, eu tô tão mal. E ele fala pra mim assim, eu não gosto de hormônio. Meu amor, ele não tem que gostar. Ele só tem que estudar. Ele tem que estudar. Né? Ele tem que expor pra você isso, isso e isso. Ele tem que te mostrar o que a ciência mostra e não a opinião própria. Eu também acho. Então, eu sempre falo isso, né? Reposição hormonal não é religião nem time de futebol. Você não tem que ter opinião própria e você não tem que ter partido, né? Partido político, né? Você tem que saber tudo e daí decidir para aquela paciente a melhor opção ou dar para ela mais de uma opção. Se você consegue instruir essa paciente o suficiente para ela escolher, ela escolhe. Se ela não entendeu tanto o processo, você assume essa responsabilidade porque você é a pessoa que mais sabe na relação. Entre médico e paciente, você é a pessoa que o conhecimento é você. Exato. Eu te juro assim, olha, eu tenho uma preocupação imensa com a atualização, porque o conhecimento na medicina ele evolui numa velocidade absurda. Se um dia eu estiver trabalhando e eu chegar à conclusão que eu não consigo me atualizar, eu vou parar de trabalhar. Porque provavelmente você vai fazer mais mal do que bem para aquela pessoa. E na reposição hormonal que a gente vê hoje, é médicos que não se atualizam, que fazem muito mais mal do que bem. Exatamente. Não é assim, não faço nada ou faço mal. Já que eu não faço mal, não faço... Tipo, não é assim. Se você não fizer nada, você está fazendo mal. Isso. Não tem três opções, não tem alternativa C, nenhuma das anteriores. Isso. Ou você fez bem, ou você fez mal. O médico que não sabe de reposição hormonal hoje em dia e quer fazer a prescrição, né? Porque você pode ir num oftalmologista que não prescreve, né? Mas para quem trabalha com reposição hormonal, o gineco, o endócrino, o nutriólogo, enfim, se você não está super bem atualizado, não faça. Perfeito. Porque não tem a terceira opção. Ou você vai fazer bem, ou você vai fazer mal. E a maioria, infelizmente, faz mal. Aí uma pequena parcela dessas pessoas nos procura, graças a Deus para elas. Mas quanta gente está aí... Tantas outras não têm esse acesso. Ontem eu fiz uma palestra, tinha nessa segunda do dia de ontem, eu tinha acho que umas 40 mulheres, assim, quase todas mais de 35 e muitas mais de 45 já. E eu perguntei para elas ali, quem já tinha tido a menopausa? Levantaram. De vocês que já tiveram a menopausa, quantas de vocês fazem reposição? Tinha menos da metade. Aí eu perguntei, para quem não faz reposição, vocês têm isso? Alguma dessas? Tenho. Vocês perguntaram para o médico de vocês se era para fazer reposição? Qual que é a resposta? O meu médico não gosta. Diz que não precisa, já que eu não tenho calorão, que é uma grande mentira, eu não preciso repor, o que é uma super mentira, né? Eu não tive nada na minha menopausa.
É o que você já escutou isso? Ah, você super bem, não tive Eu nada. não tive nada, doutora. Eu falei, sério? Você não engordou. Você não ficou com insônia. Não mudou a distribuição da gordura corporal. Você não perdeu massa muscular. Que incrível. Osteoporose, doença O teu cardiovascular. osso tá igual, você não teve nada. Ah, não. Não, isso é outra Mas história. ela toma remédio para pressão, para o colesterol, para osteoporose, é obesa, é inflamada, mas o remédio pra calorão dormir não também. teve, né? Mas o calorão não teve. Isso. Aí então eu perguntei para essas mulheres, todas essas que não tinham feito reposição hormonal, tinham vários sintomas. Quem tem fogacho, menos da metade, porque não é todo mundo que tem, né? Sim. Não faziam reposição por indicação do médico, nenhuma delas ali era porque elas não queriam. Aí das que faziam reposição hormonal, sabe quantas fazia pela via oral estradiol? 100%. Grande maioria. E dessas 100%, todas estavam acima do peso de gordura visceral, dava pra ver, né? Uma cintura maior, enfim. Não que fossem obesas. Aí eu pensei, meu Deus, a vontade que dá é sentar, pegar um bloquinho, uma caneta e o carimbo. Falei, vamos lá que eu vou te atender. Não dá vontade de passar o rodo em todo mundo? Manda aqui pro meu WhatsApp teus exames que eu já vou dar uma arrumadinha. Exatamente. Vamos resolver isso já? Vamos resolver isso eu já. fico nervosa. Eu Sim. fico nervosa. Sim. Porque daí você vê aquela coitada ali fazendo o que ela confiou no profissional. Sim. E daí eu pensei, só falta todas irem no mesmo médico. Porque não pode, gente. Eu falei, gente do céu. E ainda usando um remédio que eu lembro na faculdade, não vou falar o nome aqui, mas que eu conheci esse na faculdade, e já na época o gineco que deu aula pra mim falou assim, a gente tem isso aqui hoje em dia, não é muito bom. E daí 20 e poucos anos depois, a pessoa tá dando o mesmo remédio. Que ele aprendeu há 20, 30 anos e não se deu o trabalho. Porque é mais fácil ele falar que, não funciona, é assim, é igual vitamina, peguei besteira, vitamina D toma sol, tá tudo certo, tá só pro sol, você já tá adulto, porque se tomar vitamina do osso, sei lá, umas loucuras que a gente escuta por aí. E a coitada pega e sofre disso, né? E hoje a gente tem, digamos assim, a maioria hoje, nessa questão dos médicos da reposição hormonal, a gente tem 2 tipos, né? A gente tem aquele médico que abomina a reposição hormonal, meu Deus, não faça, porque você vai ter câncer, você vai morrer, você vai infartar, você vai ter isso. É isso mesmo. E tem o outro lado, que é aquele que fez o cursinho do final de semana. E ele encharca a mulher de hormônio. Então, a gente tem 2 lados. Uma mulher completamente... Não tem 3, amiga. Tem o nosso, que a gente faz direito. Não, com certeza. Eu já ia chegar lá, lógico. Então, a gente tem uma mulher descompensada. Sim. Porque ela não tem nada de hormônio. E a gente tem uma mulher descompensada porque ela tá encharcada com excesso. Parece que tá faltando equilíbrio entre as pessoas. Bota o chip da beleza. Vocês já ouviram falar no chip da beleza? Para uma mulher que reposição hormonal, pelo É amor uma de Deus. delícia. Você enche ela de estradiol e bloqueia esse estradiol com o chip da beleza. Só eu pra queria ela ficar entender, louca de vez. assim, eu só queria entender assim, porque o chip da beleza é um remédio que não deixa mais bonita. Ele é um remédio deixa que sem cabelo, te com dá acne, te dá acne, engorda. incha e cai o cabelo. Eu queria entender aonde está o nome da beleza. Exatamente. Eu falo isso para meus pacientes. Mas é bom deixar claro que este remédio, que a gente não pode falar porque é proibido pela CFM, o nome dele, ele é um remédio excelente para tratamento de doença. De doença, exatamente. De doença. Agora, colocar esse remédio porque você quer ficar mais bela... Eu tenho uma para te contar. Uma paciente minha chegou e falou assim, doutora Bruna, porque... Minha não, né? Ela chegou depois, porque senão eu já tinha dado uma chacoalhada nela. Ela falou assim pra mim, doutora Bruna, eu tô tão chateada porque eu coloquei, eu acho que eu fui enganada. Eu falei, o que aconteceu, bem? Ela falou, eu coloquei o chip da beleza, paguei tanto. E... nada aconteceu. Ai, meu Deus. Aí eu falei, mas como assim? Tá na sorte, né? Não tô entendendo. Aí ela falou assim, não, porque era pra emagrecer, era pra isso, era pra aquilo. Eu falei, tu foi pra academia? Tu faz atividade física? Não. Tinha que fazer? Não sabia. Sério? Eu falei, Não então... podia beber? Eu falei, então tu foi enganado ou você se enganou? Os dois, né? Os dois, também. Eu falei, mas aonde que tá escrito isso? Que tem a pílula mágica? Mas sabe o que acontece com o chip da beleza? É o seguinte, ele ficou popular há alguns anos porque começou a ser usado em mulheres muito jovens que já eram magras. E ele tem um efeito anabolizante para um perfil genético. Para uma pessoa que já nem precisaria, que se melhorasse a alimentação e o treino já faria hipertrofia, né? Sim. Aí ficou famoso por um médico lá de São Paulo, né? Esse tal do chip da beleza. Um implante que você não faz esforço e te deixa musculosa e definida, com percentual de gordura baixo. Todo mundo quer. Aí, como todo mundo começa a usar, quem que usa?
Porque esse medicamento é para endometriose, né? Exato. Já começa assim, que não era esse perfil. Exato. A mulher de endometriose, ela é inflamada. Quando ela bota esse remédio, ela fica péssima. Ela melhora da endometriose, mas em geral não, mas é uma chance grande, ela vai ter efeito colateral, não é que ela fica péssima. Daí ela vai ter mais oleosidade de pele, pode cair mais cabelo, ter acne e vai ter retenção de líquido, né? Isso acaba acontecendo com quase todas elas. Só que ela tá tão doente de endometriose que aquilo ali para ela tá bom. É melhor ela parar de sentir dor e ela lida com inchaço de outro jeito. Exatamente. Só que daí ficou popular na pessoa errada, aquela magra que não precisava. Aí vai a paciente que é sedentária, que já é inflamada, e ela quer um milagre. Aí ela bota esse negócio para ver se o milagre acontece. É igual aplicar o Ozempic. Eu aplico o Ozempic, mas eu quero continuar bebendo e comendo. Quero que o Ozempic faça miséria na minha vida. Não vai fazer esse milagre, né? Sim. Aí chega na menopausa, eu não consigo entender. Você não tem o estradiol. Não tem evidência que a gente usar esse medicamento junto melhora alguma coisa, apesar de ter Um medicamento que é para baixar o estradiol. tem pessoas que dizem que muda alguma coisa lá no receptor do endométrio e tal, mas isso daí eu acho que é ficção científica, né? Eu não consigo entender, né? E daí você bota isso para deixar a paciente, às vezes, dependente disso para sempre no teu consultório, né? E é uma Sim, pena. sim. Eu acho uma super pena o que aconteceu com essa medicação, que é uma medicação excelente para o que ela se propõe. Perfeito. E as pessoas usam. É igual usar o Perfeito. colírio para aumentar o Os cílio, cílios. que é para glaucoma. Sim. Ah, maravilha, gente. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido, entendeu? O Ozempic, por exemplo, eu vou falar do Ozempic, porque não é propaganda, né? Todo mundo fala do Ozempic, enfim, mas esse tipo de medicamento análogo de LP1 virou uma bagunça. Sim. Você quer perder 1 quilo, você não vai fazer dieta e exercício, se cuidar, não. Você vai lá, aplica o negócio e acha que vai acontecer um milagre. E isso com a parte dos hormônios é a mesma coisa, com tudo é a mesma coisa, né? Porque todo mundo quer o quê? Mais fácil. Ó, mais então, pra fácil. gente encerrar, eu quero uma dica. Eu vou puxar essa dica para ela falar, que eu acho que é essencial, tá? Então, a gente tá aqui falando da saúde da mulher. Nós, mulheres, mais de 40, você que tá me assistindo aí também. É uma coisa muito errada que as pacientes fazem, que é, primeiro, não identificar esses sintomas, né? Cansaço, indisposição, sono ruim, alteração de memória e libido e tudo mais. Como isso fazendo parte de uma fase da vida, que é o climatério, que começa e não acaba, né? Não é a menopausa, é o dia que você não menstruou mais, mas o climatério é uma fase da vida. Então, se você não aprender a lidar com ela, você vai acabar tendo uma qualidade de vida muito ruim. Mas é um erro grande das pacientes. 2, elas se preocupam em se cuidar depois que param de menstruar, sendo que elas ficaram uma década com problema antes. E as que não têm o fogacho, que é aquela onda de calor, elas acham que ela não precisa falar, não precisa fazer nada. Então, quero que você deixe aqui essa dica pra gente, tá? O fogacho, Bruna, ele é indispensável para... Eu sei sua resposta, mas eu quero que você fale pra gente aprender. O fogacho, ele é indispensável para a reposição hormonal? Ou seja, se eu não tenho fogacho, eu não preciso repor? De forma alguma. E é importante dizer o que é fogacho. Porque talvez tenha muita gente aí ouvindo a gente que não sabe o que é fogacho, que é o termo técnico de uma onda de calor súbita. Então, eu tô aqui conversando com você... Começa a subir um negócio, começa a dar um calorão, e você começa a querer abrir a roupa, e você, enfim, vira um caos. A mulher fica super vermelha, começa a suar, que realmente atrapalha a sua qualidade de vida. Mas não são todas que têm fogacho. Então, o fogacho, ele é individual. Tem mulher que tem bastante, tem mulher que tem pouco, e tem mulher que não tem. Mas é importante entender que a falta do hormônio leva a um prejuízo, leva a um conjunto de sintomas no nosso corpo, leva a toda uma alteração metabólica, que isso tudo em conjunto, se a gente não tratar, vira doença. Que tipo de doença? Hipertensão, obesidade, sarcopenia, que é a perda da massa muscular com a perda da função muscular, osteoporose, diabetes, demência... E por aí vai. Então, não é só calorão que a gente trata. Não é só calorão que a gente trata, por favor. E você já viu que tem médico que fala assim, mas 5 anos no máximo é o tempo que dura o fogacho. Aí, então, não precisa tratar. Eu tenho paciente de 82 com fogacho. Claro que não na mesma frequência que ela tinha antes. Mas até hoje, a minha paciente de 82 anos tem fogacho. E ela não fez certo, né? Não, porque ela já chegou pra mim numa fase até porque muito antigamente avançada. A reposição hormonal realmente não era boa, né? A gente sabe que há uns 20 anos, pelo menos, era uma... muito. Por isso que a gente precisa se atualizar. Porque a reposição de 10 anos atrás já era diferente do que a gente tem hoje. Então, o tempo todo a gente esse discurso de lide com isso, ele é de pelo menos 20 anos. Isso aí. Não entra mais hoje em dia. Não dá. Até porque a mulher de 40, ela é super produtiva, né? Ela tá numa idade de produzir, de trabalho, muitas estão tendo filho nessa idade, inclusive, né? E ela merece essa disposição e esse cuidado. E se a gente tem tanto recurso novo
quando é a medicação, mas mais do que o recurso novo, o entendimento da importância de todos os fatores da inflamação, do sono, do estresse, do intestino, da alimentação, do exercício, tem que fazer por onde. E mesmo a mulher que não pode repor, que tem contraindicação, porque reposição tem contraindicação, ela não tem não salvação, né? Tipo, nossa, não tem salvação já que eu não posso fazer. Não. Tem uma série de estratégias. 70% do que ela pode fazer, do que ela precisa fazer, ela pode, pelo menos. E isso, eu tenho pacientes que já tiveram câncer de mama no consultório e estão muito bem. Então, muito bem. Mesmo sem fazer reposição de estradiol, né? Aliás, de estradiol de nada, né? Então, assim, estão conseguindo contornar. Só que daí a gente vê a grande realidade. A paciente que não repõe, ela aumenta o colesterol, ela pode ficar hipertensa, ela vai ter outros problemas. E daí as pessoas falam, não tive nada. Mas toma todos os remédios, antidepressivo, da colesterol. Claro que ela pode repor e ainda assim precisar, né? Sim, porque não é uma verdade absoluta que você troca uma coisa pela outra. Mas eu acho que esse entendimento, ele precisa existir, né? Sem dúvida. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu adorei. Que nosso primeiro episódio desse projeto de falar sobre a saúde de um jeito diferente tenha sido com você. Porque além de você ser minha amiga e ser minha ginecologista, você é muito boa médica. E eu acho que a gente está na vida para ser um instrumento de transformação para os outros. Eu acredito muito nisso. E o médico, se ele não consegue perceber isso, ele vai ser visto só como um prescritor de qualquer coisa, né? E eu não quero, assim. Eu quero a minha profissão ser o meu instrumento, que ela foi o que mudou a minha vida, eu quero que é a que mude das pacientes que sentam na minha frente. E a ideia da gente levar a comunicação já pensou que legal se uma pessoa assiste esse episódio e a gente conseguiu melhorar a vida de uma pessoa só para ela entender que essa fase, e ela buscou um recurso, vai saber onde é que ela está morando, de alguém que conseguiu ajudar e melhorar a vida dela, porque ela percebeu que isso é possível de resolver e ela teve um impulso de buscar e ela achou a pessoa certa que conseguiu ajudá-la. Que isso a gente consiga legal. Mudar a vida das pessoas que nem você conseguiu mudar a minha. Tá vendo né? só que Depois legal? de te conheci, toda a minha vida mudou, principalmente a vida metabólica. Então, que a gente realmente consiga impactar na vida das pessoas, assim, super feliz de ter feito parte dessa inauguração, né? Dessa estreia. Esse é um projeto grande e audacioso, só porque sucesso. Eu não sonho pequeno, gente. Quando eu sonho, eu só sonho alto. É o mesmo preço, né? É o mesmo preço, leva ao mesmo tempo para sonhar. Você quer deixar algum recado para nossa ouvinte, a paciente, a pessoa que está nos assistindo? Super quero. Então quero que faça. Que você pense na sua saúde como hoje, plante seu jardim hoje, não espere que as pessoas te tragam flores lá na frente. Então cuide da sua saúde, não espere colapsar. E é isso, porque só você pode mudar isso. Olha, gente, esse episódio está encerrando, porque já ficou longo, né, minha amiga? Porque são duas pessoas que falam mais que o Homem da Cobra. Mas vocês nos acompanhem nas redes sociais. Doutora Débora é @DRA, Débora Nutróloga, para mais conteúdo sobre saúde. E também o nosso conteúdo do 40 é @40 e tantas por extenso. Quer deixar o teu @ também? Quero. É @doutora Bruna Lima Gineco, que é o @DRA Bruna Lima Gineco. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com as amigas, tá? Porque o ambiente é importante. Onde a gente circula, as amigas, a família, né? Todo mundo. Com as inimigas também. Gente, as inimigas eu não sei, tá? Compartilha. Vamos pensar Compartilha assim, com todo mundo. eu sou uma pessoa que eu não tenho inimigo, entendeu? Se a pessoa não gosta de mim, problema dela, que eu não tô nem aí pros outros, entende? Eu sou bem egoísta, só olho pra mim mesma, não tô nem aí. Não, brincadeira, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.